garotada do sexto ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos dar continuidade às nossas lendas e nossos mitos, né? Até agora trabalhamos a questão da lenda do surgimento do Boitatá e o mito falando sobre a história de Ícaro, né? Um pouquinho trágica, mas é falando sobre a questão do comportamento de Ícaro, que aí a desobediência fez com que derretesse as asas, e aí ele, no caso, ele morreu no rio. E vamos dar continuidade ao texto, observando, né, toda aquela questão da ideia de Tétalo, que ele é o pai de Ícaro, que ele é o inventor, e algo desagradou ao rei Minos, e aí ele ficou preso na torre, e quando ele ficou preso na torre, no caso o Tétalo queria fugir, e ele percebia que ele estava sendo vigiado tanto no mar, né, quanto na terra, mas ele queria fugir por outro caminho, que seria o ar, né? E aí vamos a uma análise do texto, tá? Quando diz assim, Tétalo recomendou ao filho Ícaro que voasse a uma altura moderada. Por que será que ele pediu que Ícaro não voasse nem tão alto, nem tão baixo? Né? No caso de Ícaro, que ele não foi, aí ele diz assim, não foi alto. Vamos lá, voltar ao texto. Quando afinal terminou o texto, vamos voltar aqui um pouquinho. Quando estavam as instruções e ajustava as asas ao teu filho, eu tinha um rosto coberto de lágrimas e eu tremia. E aí ele diz aqui, deve estar por aqui antes, não é? Ícaro, meu filho, disse quando tudo ficou pronto. Recomendo que fosse a uma altura moderada, pois se voares muito baixo, olha aqui, a umidade emperrará tuas asas. E se voares muito alto, o calor as derreterá. Então, no caso dele voar moderadamente, é para evitar que não derreta a cera, e aí as penas caem e ele pode morrer afogado aí, o que aconteceu, não é? De fato. E depois, ele diz assim, o voo de Ícaro começa a se complicar quando ele se eleva rumo ao céu, ele se aproxima do sol ardente ou ele mergulha nas águas azuis do mar. Bom, no caso, ele se aproxima do sol ardente. Aí começa a complicar, porque derrete a cera, né? As penas começam a cair e Ícaro cai, no caso, da região Icária, né? Próxima região Icária, que é onde, aqui diz assim, no final do texto, o vocábulo onde aponta para algum lugar, assinalho, que seria a região da Icária. Porque na Sicília foi onde Tétalo chegou e aí ele levou as penas para oferecer ao Deus as asas, as penas de Ícaro, né? Em memória do filho que morreu. Tá certo, gente? E aí os elementos de narrativa. A narrativa, ela tem o enredo, que é toda essa história que eu acabei de contar. Ela tem um tempo, ela tem um espaço, né? Se você observar em que espaço estava acontecendo, primeiramente, você percebe que o espaço foi que Tétalo e Ícaro estavam presos no alto de uma torre, né? E aí eles, para fugir da situação daquela prisão, eles foram pelo caminho do ar, e assim vai rolando todo o espaço. O tempo, ele diz que depois de um certo tempo, ele é indicando aí um passado. As personagens principais aí é Tétalo e Ícaro, e principalmente Ícaro, que é sobre a história dele. O pai seria mais um personagem secundário, juntamente com o rei Minos, tá certo? E o foco narrativo é se ele está na primeira pessoa ou na terceira pessoa. Ou seja, ele participa da história ou ele observa a história. Nesse caso aí, participa da história, tá certo? Vamos lá, voltar um pouquinho ao texto, porque eu queria mostrar a vocês se está na primeira ou na terceira. No caso, está na terceira, então ele é narrador observador. Tétalo construiu o labirinto. Esse Tétalo você pode substituir por ele. Ele construiu o labirinto para Minos. Então, nesse caso aí, o foco narrativo ele é terceira pessoa e não primeira, tá? Ele não participa da história, tá bom? Ele é terceira pessoa. A intertextualidade. Intertextualidade, gente, é quando há um diálogo entre os textos e há uma composição de um texto usando um outro texto como base. Como assim? Existe o texto, que a mitologia grega fala um pouco sobre Ícaro, e há uma criação de um outro gênero textual inspirado em um texto que já existe, que já foi criado, tá certo? E aí nós podemos ver a questão de uma música.
Sabia que existe uma música sobre os sonhos de Ícaro, né? E o cantor aí que interpreta aí a música é Biafra. Voar, voar, subir, subir. Ir por onde for, descer até o céu cair. Ou mudar de cor, anjos de gás, asas de ilusão. E um sonho audaz, feito um balão. No ar, eu sou assim. Brilho do farol, além do mais. Amar por fim, simplesmente sol. E aqui essa imagem, ela está mais uma reprodução do que eu já li aqui com vocês, que é o início da música, tá bom? Da letra de canção. Aí, continuando aí a música, rock do bom, ou quem sabe jazz, som sobre som, bem mais, bem mais. O que sai de mim vem para o prazer de querer sentir. O que eu não posso ter, o que faz de mim. Ser o que sou, é gostar de ir, por onde ninguém for, do alto coração, mais alto coração. Viver, viver e não fingir, esconder no olhar, perder não mais. Pedir não mais. Quer permitir jogos de azar, fal no luar, sombras no porão, e um show vulgar, todos verão. Fugir, meu bem, para ser feliz. Só no Polo Sul não vou mudar, do meu país, nem vestir azul. Faça o sinal, cante uma canção sentimental em qualquer tom. Se no caso vocês tiverem curiosidade, vai lá na mídia e vai tentar escutar a música Sonhos de Ícaro, que ele é inspirado na mitologia grega que nós lemos. As características do gênero letra de música, ela tem uma organização de versos e estrofe, possui rimas e refrão, uso de linguagem formal e informal, texto lírico, temas sobre emoções, sentimentos. Pode usar intertextualidade na sua composição. E aí, a gente retorna à música e aí mostro para vocês, ó, a estrofe é um conjunto desses versos, tá? E os versos são as linhas poéticas. Cada linha dessa, ela é considerada um verso, linha poética, tá bom? E aí, por quê? Porque ela tem todo o efeito da figura de linguagem, ela tem todo um recurso literário para que vocês possam perceber a questão da poesia, do poema, a questão do sentimento, né? E aí vocês vão perceber também a questão da rima. E por onde for, aí ele está rimando o mudar de cor, for com cor, né? E aí ele repete muito no início das estrofes, voar, voar, subir, subir, no ar, dando aquela ideia de palavras com ideia de movimento, tá certo, gente? Como eu já li o texto, eu não vou dar repetência na leitura, não. E aí vamos à hora do desafio. Vocês vão pesquisar uma letra de canção inspirada em alguma lenda que você conhece. Se vocês perceberem, eu pesquisei uma letra de canção inspirada na mitologia, que é a mitologia de Ícaro, que nós estamos trabalhando desde o início da questão dos estudos de lendas e mitos. Agora é a sua vez em trabalhar a questão da lenda. Eu fiz o mito e vocês vão fazer da lenda. Aí vocês vão identificar a estrofe, o verso, a rima e o refrão. Lembrando que a estrofe é o conjunto de versos, o verso são as linhas poéticas, a rima, aí você vai analisar a terminação dos versos, né? Que palavra combina com que outra palavra, tá certo, gente? E o refrão é aquela estrofe que sempre se repete na letra de canção. Ok, pessoal? E aí nós ficamos por aqui. Boa pesquisa e até a próxima aula.